Boa tarde, meu povo. Bem, hoje, retomando aqui os vídeos, hoje não vamos falar, não vai ser bem uma aula, mas sim uma sugestão e dica sobre a importância da leitura do grande mestre do realismo, Machado de Assis. Nós já falamos na videoaula anterior sobre o estilo machadiano, a sua escritura, a sua genialidade na forma como conduz a narrativa recheada de elementos irônicos. Então, conhecido, né, como um grande escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras, o Machado de Assis tem uma vasta produção literária. No seu primeiro momento, foi um escritor romântico, tem uma fase romântica que não é muito lembrada ou trazida à tona, porque a sua genialidade, como costumam ressaltar os críticos literários, vai se destacar na sua fase mais madura, que é a fase realista. Na fase, no momento em que ele começa a desvendar, a trazer os elementos realistas, as suas narrativas, elas são embreadas de elementos inovadores, sobretudo a narrativa não linear, que é uma atividade importante, né? Uma ferramenta, um instrumento importante que começa a surgir a partir da narrativa machadiana. Então é importante que vocês leiam Machado de Assis, apesar da linguagem do século XIX, da segunda metade do século XIX. Existem obras adaptadas a um público mais jovem, existe a linguagem cinematográfica, algumas adaptações de romances clássicos de Machado de Assis, a exemplo do conto A Cartomante, da obra Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas vale lembrar que é importante que vocês leiam, né, conheçam um pouco do Machado de Assis, da obra machadiana, dos contos machadianos. A gente já procura desenvolver um trabalho em sala de aula, mas agora com esse período de pandemia, esse trabalho ele fica um pouquinho reduzido, mas a gente vai tentar trabalhar pelo menos um conto machadiano nas nossas atividades remotas. Então, mas é importante que vocês conheçam um pouco da temática apresentada pelo Machado de Assis. Como eu disse a vocês, o Machado de Assis busca desvelar, busca analisar, compreender a alma humana, o comportamento humano. E é extremamente atual, uma vez que nós sabemos o quão a humanidade era contraditória, ela vive seus momentos e seu comportamento de tensão, de angústia, e como a nossa vida era marcada, ou melhor, por um sistema que nos impulsiona ao consumo desenfreado, ao individualismo exacerbado, toda uma estrutura social, política que nos faz refletir e pensar sobre o nosso papel, sobre o que nós fazemos na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, o olhar machadiano, numa época da escravidão, uma época em que ainda as raízes históricas estão presentes da escravidão, um contexto em que a sociedade, a cultura é permeada de uma visão romantizada do mundo, o Machado de Assis, através de seus personagens, das suas narrativas, procura entender o funcionamento da alma humana. Então existem
romances clássicos, como eu já citei, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não vou me detalhar, porque eu desejo realmente que vocês conheçam a obra do Dom Casmurro. Dom Casmurro com a temática da traição, os personagens clássicos como Capitu e Bentinho. Memórias Póstumas, que é o romance que introduz o realismo no Brasil, que traz a questão da narrativa feita por um defunto, o defunto autor, o autor defunto, que já quebra aquela ideia de uma narrativa linear, início, meio, fim, quando o narrador começa a obra pelo final. Então, isso já é fantástico, numa época que ainda reinava essa visão sequencial, início, meio, fim, do enredo cronológico. E o Machado de Assis, então, com sua genialidade, busca, né, romper com essa visão lógica do enredo. Além da temática, né, das construções dos personagens, que, a meu ver, são fantásticas. A forma como ele conduz o leitor a analisar, a perceber a alma humana através dos seus personagens. Alguns contos também que vão se destacar nesse período, que são extremamente relevantes. A Cartomante, o Alienista, Pai contra Filho, enfim, uma série de contos que também são importantes para compreender a genialidade desse autor. Então, espero que vocês não deixem de ler. Pode começar com os contos, que são menores, e depois estender a leitura para os outros romances realistas, né? Inclusive com adaptações, com uma linguagem mais moderna, contemporânea. Aqueles que se entediam com a linguagem, mas é preciso entender o contexto da escritura, o próprio estilo, né? O estilo machadiano, ele precisa veicular essa análise através de alguns recursos linguísticos extremamente refinados, como a ironia, como o uso de metonímias, como símiles, com algumas figuras de retóricas, ou nós chamamos de figuras de linguagem, que vão construindo essa narrativa com essa sutileza irônica que é peculiar a Machado de Assis. Um forte abraço.